Que a graça e a paz da parte de Deus e de nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vós e que neste momento Ele vos contemple do seu trono de glória onde estás assentado, rodeado por arcanjos, serafins e querubins, e que Ele nesta noite olhe para mim, que olhe para você e que Ele compadeça de cada um de nós que estamos aqui nesta caminhada rumo à Nova Jerusalém Celestial, da qual já está preparada para todos aqueles que hão de herdar o reino dos céus. E eu quero, sem perca de tempo, estar compartilhando uma palavra que está registrada no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 18, que assim nos diz, a partir do versículo de número 21, assim nos diz: Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhes perdoarei? Até 7? E Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Louvado e glorificado seja o nome de nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus queridos, amados amigos que estão comigo aqui no Missão Palavras Vivas, eu, olhando aqui para esse texto e refletindo e olhando pelos acontecimentos no meio do povo de Deus, me deu uma tristeza muito grande no meu coração, porque parece que estamos indo na contramão, nós estamos andando oposto do ensinamento de nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Houve entre os discípulos uma preocupação a respeito de quando um irmão nos ofender, que ele fizer uma injustiça conosco, que ele viesse a pecar contra nós, quantas vezes esse irmão deveria ser perdoado. E Pedro, aproximando do mestre, ele pergunta: Senhor, quantas vezes pecará contra mim o meu irmão e eu devo perdoar? Até 7 vezes? E Jesus disse: Eu não te digo até 7, mas 70 vezes 7. Queridos, nós temos falado muito a respeito de Jesus. Jesus naquela época era novidade para muitos ainda não conhecia quem era Jesus, e quando ouvia soar esta palavra, Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, este nome, as pessoas desejavam conhecer porque ouvia falar dos seus milagres, das suas curas, como ele libertava as pessoas oprimidas de todo o mal. Era algo sem precedente, era algo novo que todos queriam inteirar mais a respeito de Jesus, saber quem era Jesus, qual é o seu ensinamento, e as pessoas atentamente ouviam as suas palavras. Mas hoje nós estamos indo na contramão. Hoje todos sabem a respeito de Jesus, já ouviu falar de Jesus, confessa com seus lábios que crê em Jesus, mas nega através das suas atitudes no dia a dia. Aqui o Senhor, Ele traz para nós uma passagem justamente para nos instruir, para nos ensinar qual é a vontade de Deus. Então o Senhor Jesus, Ele diz: Eu não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. E Jesus continua dizendo ainda para Pedro: Por isso o reino dos céus pode-se comparar-se a um certo rei que quis fazer conta com seus servos.
E começando a fazer contas, foi-lhes apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo com que pagar, o seu senhor mandou que ele e a sua mulher e seus filhos fosse vendido com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou a sua dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo, e tudo quanto te devo te pagarei. Porém ele não quis, antes foi encerrá-lo na prisão, até que lhe pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que passara. Então o seu senhor, chamando à sua presença, disse: servo malvado, perdoei-lhe toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do seu companheiro, como eu também tive compaixão de ti? Indignado, seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagaste tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se de todo o coração não perdoardes cada um ao seu irmão as suas ofensas. Queridos, amados irmãos, hoje nós estamos vivendo os dias das divisões, das contendas no meio dos irmãos. Paulo, ele declara aos coríntios que só de haver demanda, contenda entre eles, já era sinal de completa derrota. O Senhor diz para Pedro que ele precisava perdoar o seu irmão 70 vezes 7. E hoje, quantos são os que saem de uma congregação por causa de um simples desentendimento que tem ali com algum dos membros da congregação, em vez de ele proceder de ir ao seu irmão e acertar com ele, perdoar? É o que o Senhor Jesus nos disse: o seu irmão pecar contra ti, vai entre ti e ele e conserta com ele. Mas quem de nós queríamos dar crédito nessa palavra? Nós procuramos fazer da nossa forma. Quando nós temos alguém com um dos nossos desafetos, talvez aquela pessoa nem fez nada, e nós, de uma certa forma, começamos a odiá-lo, rejeitá-lo, e chega uma situação que ela se torna insuportável, e nós não conseguimos mais permanecer ali naquela congregação com aquele problema que temos com aquele membro, com aquele nosso irmão. E Jesus, ele, após dizer para Pedro a respeito do perdão, que nós deveríamos perdoar aqueles que nos ofendem, aquele que nos peca contra nós, ele leva Pedro no exemplo, ele conta uma parábola de um acontecimento de um senhor, e ele diz assim, que por isso o reino dos céus pode se comparar-se com um certo rei que quis fazer conta com seus servos. O reino de Deus é aquele que está na nossa vida se verdadeiramente nós tivermos submisso ao senhorio de Jesus, se verdadeiramente nós
somos guiados por Ele, se nós somos servos, servo é aquele que vive para servir, aquele que não tem vontade própria, mas vive para fazer a vontade do seu Senhor. E começando a fazer conta, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo com que pagar, o seu senhor mandou que ele e a sua família e os seus filhos fossem vendidos com tudo o que tinha, para que a dívida fosse paga. Então aquele servo, prostrando-se, reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso, tenha misericórdia para comigo, porque eu te pagarei tudo. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou toda a sua dívida. Perdoou. Ele pediu um tempo para poder quitar aquele débito, encerrar aquela dívida. Ele prometeu que pagaria, mas o Senhor, Ele compadeceu de ver aquele homem impossibilitado naquele momento de financeiramente pagar aquela dívida. E o Senhor, Ele perdoa. E saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia sem dinheiro, e lançando mão dele, sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso comigo, tenha de misericórdia, e eu te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse toda a sua dívida. E vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito, entristeceram-se muito, e foram declarar ao seu senhor tudo que se passara, tudo que havia acontecido. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do seu companheiro, como eu tive compaixão e misericórdia de ti? E indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devias. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um ao seu irmão as suas ofensas. Meus queridos, amados irmãos, que a palavra de Deus, ela é viva. Essa palavra de Deus, o Senhor Jesus, Ele prometeu que quando viesse o Consolador, o Espírito da verdade, Ele ia convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O Senhor Jesus, Ele disse, quando Ele fosse, Ele ia enviar o Consolador, o Espírito da verdade, para que habitasse diante de nós. E quando Ele viesse, Ele ia nos convencer da justiça, do pecado e do juízo. É Ele que nos faz lembrar do nosso pecado, Ele que nos convence, Ele que nos dá o discernimento, é Ele que nos mostra e nos leva ao arrependimento, a perdoar, a pedir perdão, a amar o nosso semelhante, o nosso próximo. É por meio do Espírito Santo de Deus que traz em nós a natureza do Pai para dentro de nós, a justiça de Deus para dentro de nós. E aqui o Senhor, Ele mostra aquele Senhor que chama o seu servo que tinha uma dívida impagável, e Ele chama aquele servo para fazer aquele acerto. E aquele servo suplica a ele que não vendesse ele, a sua esposa, os seus filhos, mas que tivesse de misericórdia, desse a ele um tempo que ele pagaria a sua dívida. Porque naquele tempo era muito comum, quando você contraía um débito, uma dívida, e você não tendo com o que pagar, você era tomado como escravo e poderia ser vendido por valor daquela dívida.
colocava as pessoas sobre as praças da cidade, como que você vê uma feira onde você compra de tudo. Ali era colocado todo tipo de pessoas que o seu senhor estava lhe vendendo por causa de uma dívida, e aquele que pagasse a dívida passava a ser legalmente o dono daquela pessoa e era levada como escravo e trabalhava até o tempo em que quitava aquele débito que ele estava devendo, da qual o seu senhor o pagou. Então ele suplica que não vendesse ele, que tivesse de misericórdia, que tivesse compaixão. E aquele seu senhor moveu-se de íntima compaixão e perdoou toda a sua dívida. E ele sai, e ele tinha um companheiro, um conservo, que trabalhava, que servia junto com ele, que lhe devia apenas 100 dinheiro, uma coisa muito significante. Nos dias atuais, estive fazendo uma pesquisa, era mais ou menos o valor de um dia de trabalho de uma pessoa. E ele diz: me paga o que me deve. E aquele homem disse: tem de misericórdia, tenha compaixão de mim, eu vou te pagar o que eu te devo, mas tenha misericórdia. E ele, agarrando, sufocava ali pelo seu pescoço e levou aquele homem e vendeu ele como escravo. E Jesus, ele está nos ensinando, e ali alguém que viu, os seus conservos, amigos, companheiros, que presenciou aquele acontecimento, que sabia que ele havia sido perdoado de uma dívida, que era uma dívida, um valor muito alto, que era um valor impagável, e o seu senhor teve de compaixão e perdoou. E ali os seus companheiros, presenciando, vai até o seu senhor e disse: meu senhor, o senhor perdoou a dívida àquele homem, e ele tinha um conservo nosso que devia a ele 100 dinheiro, e ele encontra e agarra ali pelo pescoço e começa a sufocá-lo, dizendo: pagas o que me deve. E ele disse: eu vou te pagar, mas tem de misericórdia, tem de compaixão. E ele não usou de compaixão, e ele levou, encarcerou aquele homem até que pagasse todo o seu dinheiro. Louvado seja o nome de Jesus. Então o seu senhor manda chamar a sua presença e diz: servo malvado, perdoei de toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu também igualmente ter compaixão do seu companheiro, como eu tive compaixão, misericórdia de ti? Indignado, o seu senhor o entregou aos seus atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. E assim vos fará também meu Pai Celestial, se de todo o coração não perdoardes do seu irmão as suas ofensas. Meus queridos, amados irmãos, eu quero trazer isso ao seu coração, porque a graça e a misericórdia de Deus me chama nesse exato momento a levar esta mensagem até você. Quantas pessoas estão enfermas, fisicamente e espiritualmente, dentro das congregações, porque o seu coração está tomado do ódio. João, ele diz que todo aquele que odeia é assassino, e o assassino não tem a vida eterna. Aqui o Senhor, ele manda chamar aquele homem que ele havia perdoado daquela dívida, e pergunta para ele: eu não te perdoei aquela dívida, porque me suplicaste, e eu tive compaixão e misericórdia, eu te perdoei. Não devias tu igualmente ter perdoado o seu irmão, o seu companheiro, o seu amigo? Servo malvado. E ele então o entrega aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. E o Senhor Jesus disse: assim também vos fará o nosso Pai Celestial, se do nosso coração não perdoardes a cada um seu irmão as suas ofensas. O Senhor Jesus, ele
veio trazer a mensagem do amor, da esperança. Ele desejou ser amado de todos nós. E para nós amá-lo, Ele, é quando a sua palavra está em nós, o seu mandamento, e nós vivemos em obediência à sua palavra, submissa à sua vontade. Como Ele nos amou e Ele perdoou todos os nossos pecados, Ele foi ferido por causa das nossas transgressões, Ele tomou o nosso lugar ali naquela cruz. Ele morreu por causa da minha e da sua culpa, do meu e do seu pecado, Ele tomou sobre si. Enquanto Ele estava sendo ali ultrajado, humilhado, insultado, morrendo ali naquela cruz, no seu último instante, Ele, erguendo os olhos para o Pai, diz: Pai, perdoai-vos porque eles não sabem o que fazem. Se Ele nos perdoou, e como que nós somos dele, cremos nele e não podemos perdoar o nosso irmão? E alguém nos aproxima, sempre fala: e eu não consigo perdoar, quem perdoa é Deus. Mas o Senhor Jesus diz que nós devemos perdoar. Ele não diz que é Deus que perdoa. Deus já nos perdoou, Deus fez a parte dele. Agora eu e você temos que fazer a nossa parte. O perdão não é uma coisa mística, misteriosa, como muitas pessoas acreditam. O perdão é uma condição, irmão, é uma escolha. Você escolhe perdoar ou não. Aquele senhor escolheu perdoar aquele seu servo que não tinha como pagar aquela dívida. Mas o outro escolheu não perdoar o seu companheiro. E quando chega no ouvido daquele senhor, ele fica irado e faz com que aquele homem fosse entregue aos atormentadores, aqueles que atormentam, e enquanto aquela dívida não fosse paga. E o Senhor Jesus diz que assim também fará o Pai Celestial, se nós não perdoarmos os nossos irmãos, as suas ofensas. E eu, nesse exato momento, meu coração está doendo, porque eu conheço muitas pessoas nos relacionamentos que eu tenho, nas minhas ministrações, por onde eu tenho passado, as pessoas me procuram sempre dizendo que não consegue perdoar. E se essas pessoas não perdoarem, estão perdendo o tempo de estar mencionando o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, invocando o nome dele. Ele mesmo diz: por que dizeis Senhor, Senhor, e não faz o que eu vos mando? Por que você fala de Jesus se ele é o exemplo do perdão, da misericórdia, da doação que ele entregou por mim e por você ali naquela cruz? E nós não conseguimos perdoar. Hoje, dói o meu coração de saber quantas pessoas, quantos obreiros, quantos pregadores que estão em cima do púlpito com a Bíblia na mão, ministrando a palavra, com o coração cheio de mágoa, cheio de ressentimento, que não perdoou o seu irmão e ele está achando que está tudo certo. Mas eu quero dizer a você que com Deus ninguém brinca, que Ele é aquele que sonda os corações e que prova os pensamentos para dar a cada um segundo o proceder das suas ações. Haverá um dia em que todos seremos chamados na presença de Deus, como chamou aquele rei, aquele seu servo, para prestar conta daquela dívida que ele tinha. E vai ser requerido de cada um de nós que venhamos pagar. Mas se nós perdoarmos as dívidas, os nossos devedores, as suas ofensas, o Senhor também nos perdoará e Ele orará por nós e verá que nós estamos em paz e Ele não imputará sobre nós nenhum pecado
mas Ele nos dará a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Um grande abraço no seu coração, que a bondade e a misericórdia de Deus seja contigo e que dos altos céus o Espírito Santo de Deus esclareça todas essas coisas ao seu coração, à sua vida, à sua alma e ao seu espírito, que você verdadeiramente seja livre pelo sangue que foi derramado ali naquela cruz, pelo sacrifício do Senhor Jesus por mim e por você, aonde eu e você éramos culpados, mas Ele fez culpado por todos nós. Um grande abraço, que Deus vos abençoe, em nome de Jesus. Amém.